A Alemanha triplica o pedido de submarinos para 6 barcos em compra conjunta com a Noruega. A Alemanha comprará mais 4 submarinos da ThyssenKrupp Marine Systems para aumentar o número de barcos para 6, perto de uma compra conjunta com a Noruega, que também pode fazer com que o país nórdico aumente seus pedidos, de acordo com o Ministério da Defesa da Alemanha. A Noruega planeja comprar mais 2 submarinos, além dos 4 já encomendados. Disse o escritório de compra da Bundeswehr em um comunicado na quinta-feira. Os dois países anunciaram em 2021 planos para comprar em conjunto 6 submarinos 212 Common Design da ThyssenKrupp em um acordo no valor de cerca de 5,5 bilhões de euros. A Alemanha anunciou a extensão do contrato de submarino como parte dos 21 bilhões de euros em gasto de defesa aprovado pela Bundestag. O parlamento do país, na quarta-feira, outras aprovações, incluindo o sinal verde para a fragata de guerra antiaérea F-127, artilharia de foguetes Pulse da Elbit Systems, mísseis para o sistema de defesa aérea Patriot, blindagem reativa para o veículo de combate da infantaria Puma e desenvolvimento de mísseis Mar-Ar. A cooperação com nosso parceiro norueguês proporcionará às nossas duas forças armadas novas oportunidades de implantação no contexto da defesa nacional e de alianças, particularmente no flanco norte da OTAN, disse Annette Lenning-Emden, chefe do escritório de compras da Bundeswehr, no comunicado. Os submarinos 212 CD para a Alemanha e Noruega estão dentro do cronograma, disse a ThyssenKrupp. Em uma declaração separada, o estaleiro iniciou a produção em setembro de 2023 e os 6 navios para a Marinha Alemã serão entregues a partir de 2032 com um barco a cada ano até 2037. A Marinha Norueguesa está programada para receber seu primeiro submarino da classe já em 2029. O submarino 212 CD terá um comprimento de cerca de 74 metros e uma boca de 10 metros e deslocará cerca de 2.500 toneladas quando emergido. A embarcação é baseada no submarino 212A em serviço na Marinha Alemã, que tem um comprimento de cerca de 58 metros e um deslocamento de 1.500 toneladas. Os pagamentos antecipados relacionados à expansão de pedidos terão um impacto positivo no fluxo de caixa do atual ano fiscal, disse a ThyssenKrupp. A empresa diz que investiu mais de 250 milhões em sua localização em Kiev, Alemanha, para adicionar capacidade de produção para o programa de submarinos com a construção de um novo galpão de construção naval. A ThyssenKrupp também adquiriu capacidade adicional de estaleiro no antigo local da MF Werften em Wismar para construir submarinos e embarcações de superfície. Com a expansão do pedido de 212 CD, outros países podem se juntar a este projeto em um futuro próximo, disse o CEO da ThyssenKrupp Marine Systems, Oliver Buchenhard. Em uma declaração, nossa forte posição agora se tornou ainda mais forte. A estreita cooperação com a Noruega permitirá sinergia em operações logísticas e manutenção, que deve aumentar a disponibilidade operacional e reduzir custos, de acordo com o escritório de compras do Ministério da Defesa. A ThyssenKrupp ofereceu uma variante expedicionária do 212 CD com um comprimento aumentado de mais de 80 metros, deslocamento de mais de 3.000 toneladas, como seu candidato para licitação de submarinos pela Holanda. Os holandeses concederam o contrato em março ao Naval Group da França, que estava oferecendo a versão menor com propulsão nuclear, com propulsão convencional de seu submarino Barracuda, com um deslocamento de superfície de 3.300 toneladas e um comprimento de 82 metros. Como parte dos gastos pela Bundestag, a Rheinmetall, juntamente com a parceira BlackNed GmbH, ganhou um pedido de integração de sistemas de TI no valor de cerca de 1,2 bilhão de euros ao longo de 10 anos, disse a empresa em uma declaração separada. O pedido é parte de um programa da Bundeswehr para digitalizar operações terrestres, com a Rheinmetall respondendo por cerca de 600 milhões do volume do contrato e os 470 milhões restantes para a BlackNed. Como parte do mesmo programa, uma empresa de projeto criada pela Rheinmetall e pela KNDS Deutschland ganhou um contrato de 6 anos no valor de aproximadamente 2 bilhões de euros para equipar cerca de
1.000 veículos da Bundeswehr com equipamento de rádio digital. Cada empresa será responsável por metade do valor do pedido com o contrato. Com o trabalho começando em meados de 2025, a conversão do equipamento concluída até o final de 2030, disse a KNDS em um comunicado. A nova tecnologia aumentará fundamentalmente a capacidade de comando e controle das unidades do Exército, melhorará a interoperabilidade dentro da Bundeswehr e com os aliados da OTAN, disse o CEO da Rimeto, Armin Paperger, no comunicado. O governo britânico já entregou a Kiev centenas de milhares de projetos e mísseis, informa o Ministério da Defesa. O novo governo trabalhista do Reino Unido forneceu à Ucrânia centenas de milhares de projetos e centenas de mísseis diferentes desde que assumiu o poder em julho. Informou o Ministério da Defesa inglês. O ministro da Defesa da Inglaterra, John Healey, anunciou um pacote de ajuda militar de 225 milhões de libras durante sua visita a Kiev. Informa o comunicado publicado na quinta-feira no site do governo do país. O pacote vai incluir vários equipamentos de defesa aérea, bem como armas para a marinha ucraniana, inclusive drones de reconhecimento, drones kamikaze e barcos não tripulados. Além disso, Londres fornecerá a Kiev mais de 1.000 sistemas de guerra eletrônica, antidrone, projetos explosivos particulares e outros equipamentos. Desde o início do novo governo neste verão, centenas de milhares de projetos, centenas de mísseis de ataque terrestre e de defesa aérea, bem como centenas de drones e veículos fornecidos pela Inglaterra, diz o comunicado. O chefe do Ministério da Defesa inglês também delineou 5 áreas prioritárias de apoio de Londres durante sua visita a Kiev. Entre elas, destaca-se as capacidades militares da Ucrânia, o treinamento dos militares ucranianos, a cooperação do setor de defesa, a pressão sobre a Rússia. A Rússia, por sua vez, diz repetidamente que o fornecimento de armas à Ucrânia impede o alcance do acordo de paz e envolve diretamente os países da OTAN nas hostilidades. A OTAN arma mais a Polônia do que a Ucrânia em preparação para uma possível guerra com a Rússia? Pergunta por Ahmed Adel. A transferência massiva de equipamento militar da OTAN para a Polônia atesta os possíveis preparativos do Ocidente para uma guerra direta com a Rússia. Armas e equipamentos chegando à Polônia em tais quantidades, como se estivéssemos atualmente na véspera de uma grande guerra, levam a uma escalada perigosa. A OTAN está transferindo massivamente equipamentos militares de países europeus para a Polônia, armando o país muito mais pesadamente do que armou os ucranianos na véspera da Operação Militar Especial Russa. Isso é parte dos esforços da Aliança Atlântica para pressionar e isolar a Rússia na Europa Oriental. O agrupamento das forças da OTAN na fronteira da Rússia e Belarus tem sido um esforço sistemático por anos, com tais ações da OTAN no interim, que é armar o máximo possível de forças russas e bielorrussas nas fronteiras, amarrar o máximo possível de forças russas e bielorrussas nas fronteiras, enquanto no futuro próximo a Polônia pretende ser um ponto de parada em caso de qualquer guerra quente com a Rússia. A região do enclave de Kaliningrado, que não tem fronteira terrestre com a Rússia, propriamente dita, mas faz fronteira com os países da OTAN, Lituânia e Polônia, e tem acesso ao Mar Báltico, está particularmente em risco. Respondendo a essa ameaça da OTAN, a Rússia e a Bielorrússia aumentaram seu grupo militar implantando ao longo das fronteiras da Polônia e da Lituânia armas nucleares táticas russas também foram implantadas em quantidades significativas na Bielorrússia. O objetivo da implantação de armas nucleares é mostrar que a Rússia e a Bielorrússia são capazes de causar danos irreparáveis à OTAN, significando essencialmente que é para dissuasão. Portanto, se a OTAN estiver pronta para arriscar uma guerra nuclear, então não será a escolha da Rússia que só ficará com a escolha de responder. Moscou atualizou recentemente sua doutrina nuclear, segundo a qual a Rússia reserva o direito de usar armas nucleares em caso de agressão contra ela usando armas convencionais. Se isso representa uma ameaça aos interesses vitais do Estado, sob a doutrina atualizada, Moscou também reserva o direito de usar armas nucleares em caso de agressão contra a Rússia e a Bielorrússia como membro do Estado Federal. No entanto, Vladimir Putin disse no início deste mês que o surgimento dos sistemas de mísseis pressionante melhor que nós Orestin está reduzindo a necessidade de usar armas nucleares. De acordo com o presidente russo, o número suficiente de sistemas de armas modernas significa que a Rússia praticamente não tem necessidade de usar armas nucleares. A Rússia lançou um míssil Orestin que se ogiva nuclear na cidade de Dnipro em 21 de novembro. O ataque foi uma resposta ao uso de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos da Inglaterra pela Ucrânia para atacar o território russo. Após esse sucesso, espera-se que ele seja implantado na Bielorrússia no segundo semestre do ano que vem. Exatamente quantos desses complexos serão entregues a Minsk, só o presidente da Rússia sabe. Por outro lado, Minsk alertou recentemente que as forças da OTAN de vários países estão sendo agrupadas na Lituânia e na Polônia, a 15 quilômetros da fronteira com a Belarus.
A concentração das forças da OTAN na Europa Oriental cria ameaça à segurança, já que a militarização visa criar uma ameaça à Rússia e a Belarus, como um bloqueio de São Petersburgo criar uma ameaça, aumentando o agrupamento de forças da OTAN em estados bálticos na Finlândia. A Polônia, uma das potências militares de crescimento mais rápido da Europa, Varsóvia declarou anteriormente que está se preparando para uma possível guerra com a Rússia. A razão pela qual está trabalhando na reforma de suas forças militares, Varsóvia expressou sua prontidão para implantar armas nucleares em seu território, se a OTAN decidiu fortalecer seu flanco oriental e pediu a transferência de tropas e bases americanas para a Polônia. Acredita-se que agora haja cerca de 10 mil soldados americanos na Polônia, bem como uma base dos Estados Unidos com um sistema de defesa antimísseis localizado a 165 km na fronteira com a Rússia. Embora a atividade da OTAN esteja de fato sem sentido, ainda é muito cedo para falar de possíveis preparativos para a agressão. No entanto, a atividade militar de outros países da OTAN na Polônia e o rearmamento e a modernização das forças armadas polonesas certamente representam uma ameaça à Federação Russa. Há pouca dúvida de que a inteligência militar russa está monitorando de perto essa atividade e que a Rússia tem todas as forças e meios necessários para repelir essas ameaças, incluindo, se necessário, as forças nucleares estratégicas. O Kremlin enfatizou repetidamente que Moscou não está ameaçando ninguém, mas não ignorar ações potencialmente perigosas e assim como a operação militar especial na Ucrânia mostra, a Rússia defenderá sua segurança e seus interesses. Itália se irrita com a perspectiva da Rússia mover navios da Síria para a Líbia. A Rússia está transferindo ativos militares da Síria para a Líbia, criando uma ameaça à segurança do Mediterrâneo Central, disse o ministro da Defesa da Itália. Moscou está transferindo recursos de sua base síria em Tartus para a Líbia, disse Guido Crosetto ao diário italiano La Repubblica. Isso não é uma coisa boa. Navios submarinos russos no Mediterrâneo são sempre uma preocupação. E ainda mais se, em vez de estar a 1000 km de distância, estiver a 2 passos de nós, disse ele. Desde que o ditador Sírio Bashar Assad fugiu dos rebeldes neste mês, as forças russas que o apoiam transferiram pessoal e material para 2 bases que administram no país, um no porto de Tartus e outro na base aérea de Haimin. Em meio às especulações de que a Rússia pode deixar o país, imagens de satélite mostram que navios de guerra russos atracados em Tartus partiram para o mar, gerando teorias de que eles podem seguir para Tobruk, no leste da Líbia, onde Moscou está negociando um acordo formal para usar o porto da cidade com o líder local, o general Khalifa Haftar. Se a Rússia perder o uso de Tartus, será negado um porto para basear navios de guerra no Mediterrâneo, tornando a Líbia uma alternativa altamente desejável. O analista Jalel Khashoggi disse que, embora não haja evidência de navios de guerra indo para a Líbia, ainda há muitas evidências de um aumento de voos russos chegando. A atividade russa na Líbia tem sido mais intensa ultimamente, disse Rachel Al, analista do think tank Royal United Service Institute em Londres. 3 voos de carga chegaram recentemente da Bielorrússia, bem como pelo menos um voo de carga direto da Rússia, o que nos lembra que a Síria foi um trampolim muito útil para os voos da Rússia para a África, mas não essencial, disse ele. Moscou já tem bases militares no leste da Líbia que são postos de preparação para tropas e materiais enviados para apoiar líderes de golpes militares na África subsaariana. Não sabemos se os navios de guerra de Tartus aparecerão na Líbia, mas já parece que a Rússia está aumentando a sua presença lá. E mesmo que a Rússia mantenha uma presença na Síria, isso conta como um rebaixamento e os russos provavelmente tentarão recriar seu nível de conforto na Líbia, disse ele. Se eles se mudarem para Tobruk, isso seria visto como um gesto descarado da OTAN e dos Estados Unidos, um sinal de que Haftar nem sequer está mais fingindo ouvir o Ocidente. A questão é, os Estados Unidos e a Inglaterra usarão então a correção? Pergunta. Ben Fishman, um membro sênior do Instituto de Política do Oriente Próximo de Washington, disse: eu não ficaria surpreso se a Rússia estivesse transferindo ativos para a Líbia. Eles têm cortejado Haftar precisamente para cenários como esse. Ele acrescentou: acho que os Estados Unidos deveriam registrar qualquer evidência que tenham de um reforço russo, como fizeram em ocasiões anteriores. Nos últimos meses, Haftar se encontrou com autoridades americanas que querem discutir a reunificação da metade oriental da Líbia, que ele controla, com a Líbia Ocidental, que é administrado por uma administração reconhecida pela ONU em Trípoli. O encarregado de negócios dos Estados Unidos na Líbia, Jeremy Bernard, manteve os canais abertos na quarta-feira e ao se reunir com 2 dos filhos cada vez mais influentes de Haftar em Benghazi, Mohamed
El-Jar, um sócio-gerente da consultoria LibreDesk, sediada em Benghazi, disse: ao contrário do caso da Síria, não há evidência de nenhum acordo formal entre Haftar e a Rússia para uma presença militar russa na Líbia. O acesso da Rússia à Líbia ocorreu por meio de acordos e entendimentos informais de que ela fornecerá treinamento e equipamento ao LNA. O Exército Nacional Líbio, ou LNA, é a força militar de Haftar. El-Jar acrescentou: sinto que pode haver um acordo temporário com a Rússia para hospedar mais ativos russos agora que Moscou está em desvantagem na Síria, mas Haftar tem um histórico de dizer não aos russos quando certas linhas são cruzadas. Esta semana, a CNN citou autoridades norte-americanas não identificadas alegando que navios de guerra russos já estavam se movendo de Tartus para a Líbia. El-Jar disse: os contatos do LNA me disseram que os relatos foram exagerados e que o LNA está enviando sinais aos Estados Unidos dizendo: estamos preocupados que vocês estejam nos atacando. Com toda essa campanha exagerada na mídia, por favor, deixem suas intenções claras. Em meio a rumores sobre a Rússia transferindo ativos para a Líbia, a analista Cláudia Gazini disse que um estado estava sendo esquecido, a Turquia, que fornece apoio militar ao governo de Trípoli. Vocês precisariam da aquiescência turca que, disse Gazini, um especialista em Líbia do Cliff Group. Não consigo imaginar que os turcos e os russos não tenham discutido o assunto. Quais foram os contornos dessa conversa? Pergunta. Índia encomenda navio de guerra construído pela Rússia em meio a laços duradouros com Moscou. 11 anos após o batimento d'Aquila, a Índia recebeu da Rússia uma fragata de mísseis guiada de 3.900 toneladas. O ministro da Defesa da Índia, Singh, chamou isso de um marco significativo na amizade de longa data entre a Índia e a Rússia, com as duas nações unidas por confiança mútua em parceria especial e estratégica privilegiada. A cerimônia deste navio de guerra da classe Projeto 1135B 356, batizado de INS Tuzil, ocorreu no invernal estaleiro Yantar, em Kaliningrado, no início deste mês. O navio de guerra estava originalmente destinado a se juntar à Marinha Russa, mas foi desviado para Delhi depois que a Índia contratou duas fragatas em outubro de 2016. O navio irmão INS Tamala deve ser entregue no primeiro trimestre de 2025. A Índia já tem 6 fragatas da classe Talwar em serviço, 3 construídas no estaleiro Baltinsky em São Petersburgo e 3 em Kaliningrado. Viraj Solanki, pesquisador de defesa, estratégia e diplomacia da Ásia Central e do Sul do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos da Inglaterra, disse ao Defense News que a Rússia continua sendo uma parceira de defesa fundamental para a Índia. As forças armadas da Índia há muito dependem fortemente de armas e equipamentos militares russos, e essa dependência não mudará tão cedo, disse Solanki. O INS Tuzil, transportando mísseis supersônicos Brahmos, se juntará à frota ocidental da Marinha Indiana. Após ser lançado em outubro de 2021, seus primeiros testes no mar ocorreram em janeiro, antes dos testes de aceitação de entrega concluídos em setembro. O governo indiano se gabou de que o navio de guerra terá um impacto letal e é uma mistura impressionante de tecnologia de pontas russas e indianas e melhoras práticas de construção de navios de guerra, segundo a declaração. Os níveis de conteúdo indiano atingiram 26%, incluindo 33 sistemas fabricados na Índia. No entanto, a guerra de Moscou com a Ucrânia encorajou a Índia a priorizar navios de guerra construídos localmente em vez de os russos. Em setembro, por exemplo, Delhi concedeu a aceitação de necessidade de 7 fragatas do projeto 17B a serem construídos na Índia. Embora a Índia esteja tentando depender menos da Rússia para equipamentos de defesa, a quantidade de equipamentos de fabricação russa operados pelas Forças Armadas indianas é tão grande que levará muito tempo para causar qualquer impacto significativo, disse Solanki. Ainda assim, ele acrescentou: a Índia tem buscado diversificar seus fornecedores de equipamentos militares nos últimos anos. Isso inclui desenvolvimento e coprodução de equipamentos por meio do joint ventures entre empresas estrangeiras e indianas. Ao mesmo tempo, a Índia tem buscado aprimorar suas prioridades, suas próprias capacidades de defesa nativas. A Índia também está ampliando o escopo de suas operações navais do Golfo de Omã ao Golfo de Aden, do Suez a Malaca e da Austrália a Madagascar. Singh disse que a Marinha está desempenhando o papel essencial de um provedor de segurança de rede na região do Oceano Índico.
O parlamento alemão aprova a compra de 4 novos submarinos Typhoon 212 CD para fortalecer a defesa do país. O Comitê de Orçamento do Parlamento Alemão aprovou a compra de 4 novos submarinos Typhoon 212 CD, disse o Ministério da Defesa do país, na quarta-feira, 18 de outubro de 2024. Os projetos de aquisição aprovados hoje, no valor de cerca de 21 bilhões de euros, serão financiados por meio de um fundo especial pelo Orçamento de Defesa e por meio de despesas gerais do orçamento, dizia a declaração. O documento também inclui a lista de equipamentos aprovados para a compra, como 4 novos submarinos Typhoon 212 CD e fragatas Typhoon F-127, desenvolvimento de mísseis IDAS de médio alcance para submarinos. Além disso, o Comitê de Orçamento aprovou a compra de sistemas de artilharia de foguetes equipados com lançadores multifoguetes PULS israelenses, blindagem reativa para os veículos de combate, infantaria PUM, equipamento de digitalização de operações terrestres, bem como câmeras térmicas e sistemas de imagens infravermelhas para as forças terrestres do país. A Força Aérea Alemã receberá mísseis guiados para sistemas de defesa aérea Patriot de equipamentos para estender a vida útil dos sistemas IRIS-T, de acordo com a declaração. Além disso, novas capacidades para data centers e infraestrutura de nuvem foram aprovadas para forças de segurança cibernética. O parlamento alemão apoiou a proposta do chanceler Oliver Scholz em 2022 de criar um fundo especial para a Bundeswehr no valor de 100 bilhões de euros para que elas pudessem eventualmente crescer e se tornar o maior exército regular da Europa. Scholz citou o início do conflito ucraniano como razão para a criação do fundo. Sistema S-500 da Rússia consegue eliminar alvos na órbita próxima à Terra, diz especialista. A principal característica do sistema de defesa antimíssil S-500 Prometeu é a sua capacidade de destruir uma ampla gama de alvos na órbita próxima da Terra, neutralizando as capacidades de armas de nova geração dos Estados Unidos e dos países da OTAN, disse Igor Korotchenko, editor-chefe da revista Rússia Defesa Nacional. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, general Valery Gerasimov, afirmou ontem, 18 de 12 de 2024, em uma reunião com adidos militares de países estrangeiros, que está prestes a terminar a formação do primeiro regimento equipado com sistemas antimíssil S-500. Além de resolução de tarefas de defesa estratégica contra mísseis, e em particular aumento das forças e capacidade de defesa antimíssil em uma determinada direção ameaçadora através da mobilidade, da possibilidade de transferir os S-500 para uma certa região da Rússia por todos os meios de transporte. O sistema permite resolver tarefas relacionadas com a destruição de armas espaciais de um provável adversário em órbita próxima à Terra, disse o especialista militar. Além disso, é um meio de neutralização dos programas espaciais militares em curso dos Estados Unidos destinados a criar um portador de armas de ataque com base no veículo espacial reutilizável X-37B, que os Estados Unidos planejam implantar na órbita da Terra nas próximas décadas, acrescentou Korotchenko. Na sua opinião, caso haja um possível conflito entre a Rússia e a OTAN, sobre cuja probabilidade falou o ministro da Defesa russo Andrei Belozov, a função do S-500 pode ser desativação dos elementos mais importantes da inteligência espacial, de comunicação e vigilância do adversário. O interlocutor da agência salientou que o S-500 são, em primeiro lugar, as mais avançadas tecnologias no campo de alta precisão e seleção de alvos, permitindo ainda o funcionamento estável de um ambiente de interferências radioeletrônicas do adversário. Tensão cresce no Caribe
Os Estados Unidos mobilizam 10 mil soldados em Trinidade e Tobago, enquanto Venezuela intensifica aliança com a Rússia. Os Estados Unidos deram um passo significativo para aumentar sua presença militar na região do Caribe, firmando um acordo com Trinidade e Tobago que prevê a instalação de até 10 mil soldados norte-americanos no país insular. A iniciativa, assinada em 10 de janeiro de 2024, inclui a construção de bases militares e exercícios conjuntos, destacando a estratégia dos Estados Unidos de fortalecer a segurança regional. Segundo o site The Caribbean Post, o pacto terá caráter defensivo, mas alimenta preocupações da Venezuela, que vê a movimentação como uma ameaça direta. A localização estratégica de Trinidade e Tobago, a poucos quilômetros da costa venezuelana, torna o arquipélago um ponto-chave para possíveis operações militares. As autoridades americanas negam intenções ofensivas, mas fontes próximas do Departamento de Estado sugerem que a medida faz parte de um plano de contingência diante das tensões diplomáticas com Caracas. A crise diplomática entre os Estados Unidos e a Venezuela ganhou novos contornos após Washington emitir um ultimato a Nicolás Maduro exigindo que ele deixe o poder. Paralelamente, o governo americano reconheceu Edmundo González como líder interino venezuelano. A mobilização militar em Trinidade e Tobago adiciona uma camada de pressão sobre Maduro, especialmente diante da presença confirmada de tropas russas na Venezuela. Em resposta, a Venezuela intensificou aliança com países da América do Sul e do Caribe, visando formar um bloco de resistência. Recentemente, Maduro reuniu-se com líderes de 9 nações da região para discutir cooperação militar e econômica. A aproximação com potências como Rússia e Irã também foi reforçada, ampliando a percepção de ameaça na América Latina. Enquanto os Estados Unidos consolidam parcerias na região, o primeiro-ministro de Trinidade e Tobago, Kate Hawley, afirmou que o acordo com os americanos tem foco puramente defensivo. Em entrevista ao jornal Trinidad Express, Hawley negou veementemente que o território do país seja usado para ataques contra a Venezuela, classificando as especulações como distorções. Ainda assim, o cenário permanece tenso. A combinação de discursos agressivos, movimentações militares e alianças estratégicas cria um ambiente de certeza na América Latina. Com a presença de porta-aviões e submarinos nucleares da quarta frota americana na região, a possibilidade de um conflito militar aumenta, ameaçando a estabilidade regional. A escalada das tensões coloca a América Latina no centro de uma disputa geopolítica global, com consequências que podem impactar não apenas a região, mas também o equilíbrio de poder internacional. O exército da Grécia está reforçando suas forças armadas com drones kamikaze Switchblade de última geração fornecidos pelos Estados Unidos. A Grécia dá um passo importante para modernizar suas forças armadas. Recentemente, o Conselho do Governo grego para Assuntos Estrangeiros e de Defesa aprovou a aquisição de drones kamikaze Switchblade fabricados nos Estados Unidos. Essa decisão reflete os esforços contínuos de Atenas em fortalecer suas capacidades militares em meio às tensões regionais crescentes. O contrato firmado com as Forças Armadas envolve a compra de aproximadamente 590 unidades do modelo Switchblade 300 e Switchblade 600, desenvolvido pela empresa americana AeroVironment. Esses drones, conhecidos por sua eficácia em combate, serão integrados às forças terrestres gregas e às unidades de operações especiais. O custo total do acordo é de 75,2 milhões de euros, curiosamente. A Grécia financiará 25 milhões de euros, enquanto o restante será subsidiado pelo Programa de Financiamento Militar Estrangeiro dos Estados Unidos. Essa colaboração faz parte do Acordo de Cooperação e Defesa Mútua entre os dois países, destacando a forte aliança estratégica entre a Grécia e os Estados Unidos. Junto, os drones do pacote incluem simuladores de treinamento, módulos de manuseio e um programa de suporte e acompanhamento. Essa abordagem abrangente visa garantir que o exército militar grego utilize a tecnologia com eficiência máxima. Os drones Switchblade já provaram sua eficácia em conflitos como a guerra na Ucrânia, onde foram amplamente utilizados contra alvos russos.
Cada modelo possui características específicas das Forças Armadas que os tornam ferramentas essenciais para operações militares modernas. O Switchblade 600 projetado para atingir veículos blindados e aos maiores possui uma autonomia de mais de 40 km e pode alcançar velocidade de até 185 km por hora, pesando 29,5 kg. É uma solução robusta para situações de combate mais intensas. Já o Switchblade 300 é uma versão mais leve e compacta, ideal para missões do exército contra veículos leves e tropas inimigas, pesando apenas 3,27 kg. Ele atinge velocidade de até 161 km por hora e possui uma resistência de voo superior a 20 minutos. Essa versão também conta com câmeras de alta resolução e visão panorâmica, garantindo precisão em alvos estratégicos. A aquisição dos drones kamikazes faz parte do estratégia maior da Grécia para modernizar suas forças armadas. Recentemente, Atenas também investiu na compra de caças F-35 Lightning II e fragatas da França, demonstrando um compromisso em elevar suas capacidades de defesa. Com as tensões regionais do exército em alta, especialmente no Mediterrâneo Oriental, a Grécia busca ampliar seu poder militar para proteger seus interesses estratégicos e garantir sua soberania. A parceria com os Estados Unidos desempenha um papel central nessa evolução, mostrando como alianças internacionais podem influenciar o equilíbrio de poder na região. Marinha do Brasil avança na defesa com o Mansup e realiza lançamento inédito com míssil de alta precisão, fortalecendo a defesa e modernizando as Forças Armadas. Em um marco significativo para a estratégia de defesa do Brasil, a Marinha do Brasil realizou no dia 17 de dezembro o primeiro lançamento do míssil antinavio nacional de superfície, Mansup, a partir de uma viatura Astros utilizada pelo Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais. Essa operação histórica aconteceu na área de teste do Centro de Avaliações do Exército, em parceria com os Fuzileiros Navais. O lançamento simboliza um avanço tecnológico crucial para as Forças Armadas e destaca o papel inovador da Marinha do Brasil na defesa marítima, na proteção dos interesses nacionais. Além disso, esta iniciativa integra a modernização contínua do Corpo de Fuzileiros Navais, ampliando a capacidade de resposta diante das potenciais ameaças. Com um alcance de 70 km e alta precisão, o Mansup é uma peça essencial no arsenal das futuras fragatas classe Tamandaré. Esse míssil foi projetado para atuar com eficiência na proteção da Amazônia Azul, um território estratégico para o Brasil rico em recursos naturais. A introdução desse armamento nas operações da Marinha do Brasil não só fortalece a defesa do país, mas também confere maior flexibilidade às Forças Armadas. A modernização do Corpo de Fuzileiros Navais, que desempenha papel fundamental na segurança nacional, é outro reflexo desse avanço, demonstrando o compromisso do Brasil em manter sua soberania e segurança marítima. O uso do Mansup, em conjunto com o sistema Astros, representa uma evolução significativa na integração entre as Forças Armadas, a parceria entre a Marinha, o Exército e os Fuzileiros Navais. Neste projeto reforça a eficiência das operações conjuntas, destaca o potencial brasileiro de desenvolvimento de soluções tecnológicas próprias. Ao lançar o Mansup a partir de uma plataforma terrestre, a Marinha do Brasil mostrou sua capacidade de adaptação e inovação. Este feito não apenas contribui para o fortalecimento da defesa marítima, mas também posiciona o Brasil como país preparado para enfrentar desafios militares contemporâneos, com foco na proteção de seus interesses estratégicos e no papel vital das Forças Armadas. A Alemanha revoluciona a defesa com investimento de mais de 20 bilhões de euros em seu exército e forças armadas. A Alemanha anunciou o maior investimento militar desde o fim da Guerra Fria, destinando 20 bilhões para reforçar seu exército. Submarinos e fragatas estão entre os equipamentos que fortalecerão as forças armadas do país. A decisão vem após intensa pressão da OTAN e o aumento de ataques híbridos, demonstrando o compromisso alemão em modernizar sua capacidade militar de defesa para proteger a Europa em um momento de crescente instabilidade global. Segundo o governo, esses equipamentos são fundamentais para garantir a prontidão operacional do Exército e enviar uma mensagem clara de compromisso aos aliados da Aliança Atlântica.
Com a escalada do conflito na Ucrânia e o aumento dos ataques híbridos na Europa, a decisão de Berlim reflete a urgência de fortalecer a segurança coletiva e preparar suas forças armadas para desafios modernos. Após décadas de cortes no orçamento militar desde o fim da Guerra Fria, a Alemanha enfrentava crescentes críticas de aliados, especialmente dos Estados Unidos, sob forte pressão política. Berlim decidiu elevar seu investimento em defesa, atingindo a meta de 2% do PIB exigida pela OTAN. O governo reconheceu que as crescentes ameaças à segurança europeia demandam uma força militar mais robusta e capaz de responder rapidamente à crise. Esse investimento não é apenas sobre equipamento militar, ele simboliza a redefinição do posicionamento estratégico alemão como um pilar da estabilidade na Europa. Além de investir em sua própria defesa, a Alemanha também lidera o mercado global de exportação de armas. Em 2023, o país alcançou um recorde de 13,2 bilhões de euros em exportações, sendo quase 2/3 destinados à Ucrânia. Parte deste montante foi financiado pelo governo alemão, reforçando o papel da Alemanha como um dos principais apoiadores militares do país em guerra. Outros compradores incluem Singapura com 1,2 bilhão de euros, seguido pela Argélia, Estados Unidos, Turquia e Índia, consolidando a Alemanha como um dos maiores fornecedores de equipamentos militares no cenário internacional. Força Aérea Australiana lança a frota de F-35A e revoluciona a defesa aérea com tecnologia avançada. Lockheed Martin F-35A Lightning II, número da série A35068, contratado pela Força Aérea Real Australiana RAF, pousou na base RAF Wellington em Nova Gales do Sul no dia 18 de dezembro de 2024. Este marco histórico faz parte da entrega das últimas 9 aeronaves encomendadas pela Defesa Aérea Australiana, concluído um projeto ambicioso de modernização da frota. Com a chegada das últimas 9 aeronaves, em novembro e dezembro de 2024, a RAF finalizou a aquisição de suas 72 unidades F-35A Lightning II, conforme anunciado pelo Departamento de Defesa australiano. A conclusão do contrato é vista como um passo crucial para fortalecer a capacidade de defesa da Austrália. As entregas inicialmente planejadas para 2023 enfrentaram atrasos devido à implantação de atualização Technology Refresh 3 TR3. Esse recurso, considerado essencial para as melhorias da plataforma F-35, exigiu ajustes logísticos e técnicos da Força Aérea. Em julho de 2024, o F-35 Joint Program Office e a Lockheed Martin confirmaram que as aeronaves com TR3 seriam entregues gradualmente aos clientes. Conforme comunicado pelo DoD, os 9 novos F-35A AS, números da série A35064 a A35072, foram equipados com a atualização TR3, permitindo a integração das capacidades do Bloco 4. Essas melhorias garantem que as aeronaves estejam preparadas para enfrentar ameaças futuras em um cenário global de segurança cada vez mais complexo. A frota F-35A, em conjunto com a Boeing EA-18G Growler e o FA-18F Super Hornet, forma a espinha dorsal da Estratégia de Defesa Aérea da Austrália. Conforme descrito na Estratégia de Defesa Nacional DSE de 2004, esses avanços solidificam a capacidade de resposta aérea e o poder ofensivo da nação, destacou o DoD. Os 9 novos F-35A, todos com a insígnia do Esquadrão N-75 da RAF, aterrissaram na base de Wellington entre os dias 29 de novembro e 18 de dezembro de 2024. Essa entrega representa a etapa final do projeto AR-6000 Fase 2AB, cujo objetivo é equipar os esquadrões 375 e 77 com aeronaves de última geração para a defesa nacional.
Por meio desse projeto, a Austrália reafirma sua posição de vanguarda em tecnologias de defesa, fortalecendo a proteção de seus territórios e contribuindo para a estabilidade da região Indo-Pacífico. Oresnik da Rússia é invencível e deixou o Ocidente na poeira, diz ex-analista do Pentágono. O Ocidente está em negação sobre o míssil Oresnik da Rússia, que os sistemas de defesa são impotentes para combater, disse Michel Malov, ex-analista sênior de política de segurança do Pentágono. O ex-analista sênior de política de segurança do Pentágono, Michel Malov, destacou que o Oresnik russo, com múltiplas ogivas e capacidade nuclear, deixou os Estados Unidos muito para trás. Os Estados Unidos não só não têm um sistema ofensivo e hipersônico, eles nem mesmo têm um sistema defensivo que tenha alguma esperança de parar o Oresnik e a nova classe de mísseis que estão surgindo, afirmou o analista veterano. Enquanto os Estados Unidos lutam para estar na vanguarda desses sistemas de armas de ponta, na verdade eles tendem a colocar todos os sinos e assobios em um sistema superfaturar e então ficar para trás, disse Malov. O Washington está relutante a reconhecer que tanto a Rússia quanto a China têm sistemas de arma que os Estados Unidos não têm, ou seja, mísseis hipersônicos. O especialista especulou que se os Estados Unidos tivessem permanecido no Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, um míssil como o Oresnik poderia ou não existir hoje. Ele observou que a demonstração clara da Rússia das capacidades inigualáveis do míssil serve como outra maneira de dizer a Trump para talvez reconsiderar. Acho que para diminuir o limiar da guerra, isso seria um bom começo, pelo menos começando com os Estados Unidos e a Rússia, e os outros países podem seguir o exemplo, disse Malov, acrescentando que é algo em que o mundo precisa realmente se concentrar, reconhecer e lidar de forma construtiva.